aprendi isso há muito tempo com os companheiros que têm deficiência visual, e se a gente não explica tanto o que a gente está falando, às vezes eles ficam olhando para a caixa de som, achando que a gente está em um lugar que não é o lugar que a gente está. Bom, a gente juntou as duas mesas aqui, vocês perceberam, né? A gente juntou a mesa do balanço da agenda, já com a mesa da relação de parcerias. Então, o meu papel aqui vai ser, antes de mais nada, fazer o balanço da agenda inicial e depois abrir para as próximas falas que vão tratar mais especificamente da relação de parcerias. Para fazer um balanço dessa agenda, eu resolvi escrever. Não costumo, não, mas acho que vale a pena para não esquecer de nenhum dos pontos que foram necessários e que foram trabalhados durante esse tempo. Então, vocês me desculpem e espero que vocês, enfim, não se cansem, mas eu vou ler o que eu escrevi essa madrugada para o dia de hoje. O que estamos vivendo aqui hoje é parte de uma história, da história do nosso país, da história do nosso presente. Cada um de nós que estamos aqui hoje, presencial ou virtualmente, faz parte desse grande mosaico de interação que ajudou a construir esse momento. Isso porque todos estamos envolvidos com as organizações da sociedade civil, nas mais diferentes atuações. Sejam os gestores públicos aqui presentes, que trabalham diretamente com as organizações em parceria, ou aqueles que atuam dentro do Estado no suporte às atividades políticas e administrativas fundamentais para que os processos aconteçam. Sejam os acadêmicos que estudam os fenômenos de inventividade e ação das organizações e suas relações de parceria com o Estado. Sejam os especialistas que apoiam as organizações com seu trabalho especialmente dedicado ao tema. Sejam os interlocutores de outros países da América Latina, Caribe e Europa, também aqui presentes, por meio de parcerias como a da União Europeia, do PNUD e da ICNL. Sejam as próprias organizações da sociedade civil. Esse é o universo aqui hoje presente, é o universo aqui hoje representado e é o universo que eu hoje cumprimento. Muita gente deixou suas atividades para atender a essa convocatória de debates, para participar da reflexão sobre essa agenda que começou lá atrás, quando o grupo que conformou a plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil se reuniu em 2010 e decidiu apresentar uma pauta comum de fortalecimento das organizações e revisão do ambiente jurídico e institucional onde as mesmas estavam inseridas, foi de forma estratégica e assertiva que o fizeram. Buscaram, na centralidade do governo, apoio para tratar as questões que são afetas à sua institucionalidade. No início do governo Dilma, quando o ministro Gilberto Carvalho assumiu a titularidade da pasta da Secretaria-Geral, seu primeiro compromisso foi justo de tratar o tema do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Com essa disposição, tratou de reunir um time, do qual tenho muito orgulho de fazer parte, e nos conduziu, com sua liderança e sabedoria política, a interagir com o conjunto dos ministérios e com as organizações da sociedade civil em prol dessa construção. No início, nas primeiras tratativas, para muitos era necessário explicar por quê e como fazer. Hoje, não há dúvida de que se avançou bastante. Já se sabe que a justificativa está alicerçada na importância e na força da sociedade civil e que nada deve ser feito sem o diálogo permanente com as mesmas. Agir de forma participativa é agir sempre com muita humildade, com olhos e ouvidos muito abertos, como diz nosso incansável entusiasta do tema, o secretário executivo da Secretaria-Geral, Diogo de Santana. Essa escuta dessa agenda aconteceu desde o começo com a formação do grupo de trabalho interministerial e com participação da sociedade civil, que trouxe ao processo o diagnóstico dos consensos e dos dissensos, das prioridades e das dificuldades. A Secretaria-Geral coordenou por 8 meses um grupo que tinha representação da Casa Civil, do Ministério da Justiça, da Controladoria Geral da União, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Advocacia Geral da União.
Com os dados, nos ajudou o IPEA, como observador atuante e presente. Da sociedade civil, foram 14 organizações nacionais que conformaram o grupo. Escolhidas pela plataforma de diálogo criada, tivemos representação da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, da Caritas, Inesc, SESI, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, Etos, SEBRAF, MAB, MST, FENAPAI, Unicafes, Visão Mundial, RENAS, FBONS. Tanta gente boa reunida começou a trabalhar justo a partir de um seminário como esse, o primeiro Seminário Internacional do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Muitos de vocês que hoje estão aqui estavam há 3 anos atrás, trazendo para o processo propostas, temas, inquietações e reflexões. As propostas que foram resultado desse seminário geraram um plano de ação robusto, recheado de ideias de quem tinha ali a vontade e a certeza da necessidade de que era preciso maturar o consenso da mudança. O grupo trabalhou em cima das propostas e agrupou nos eixos que hoje conformam a agenda: contratualização, as relações de parceria entre o Estado e as organizações da sociedade civil, sustentabilidade econômica, as relações de financiamento das organizações da sociedade civil e certificação, as titulações outorgadas pelo Estado. O decorrer das atividades apresentou muitas formas de trabalhar cada uma das questões, e a conclusão dos membros foi de que o primeiro eixo que deveria ser foco das atenções, antes de qualquer outra coisa, era o que tratava das parcerias. Isso porque há muito já se notava a insegurança do arcabouço legal vigente. Usando da modalidade dos convênios que foram criados para a descentralização dos recursos públicos entre entes públicos, as organizações são tratadas como verdadeiras prefeituras, sem que se faça uma diferenciação entre as suas peculiaridades como entidades privadas, de iniciativa autônoma da sociedade civil e que têm diferentes formas de se relacionar. Suas relações de trabalho, por exemplo, não são da mesma natureza que os servidores públicos, e por isso qualquer analogia que se faça sem circunscrever as suas diferenças gera distorções. Numa mesa de balanço de agenda, tenho que aqui reconhecer que o ano de 2011 foi particularmente difícil. Era o primeiro ano de governo e essa fragilidade da legislação das parcerias com o Estado foi sentida na pele do governo e das organizações por uma série de denúncias públicas referentes ao tema. Na maioria delas, as questões se centravam nos processos de escolha das organizações e na ausência de legitimidade das mesmas para a execução de políticas públicas. Utilizando-se de organizações como fachadas jurídicas para interesses escusos de uma minoria, a sociedade passou a cada vez mais clamar por maior rigor no controle dos recursos públicos nessas relações. Como resultado imediato e providencial, o governo instituiu novas regras para modificar essa situação. Chamamento público obrigatório, 3 anos de existência, 3 anos de experiência, ficha limpa para as organizações, criação do cadastro de entidades impedidas e ainda a suspensão do repasse por 1 mês para avaliar a situação de cada parceria dentro dos ministérios. Nesse mesmo momento foi que se criou o grupo de trabalho. Com essa janela de oportunidade conquistada para o aprimoramento desse ambiente em conjunto com a sociedade, foi que nos agarramos com unhas e dentes. Tanto as organizações quanto os gestores públicos envolvidos nesse processo passaram a diuturnamente trabalhar. O grupo resolveu avançar para além do diagnóstico. Decidiu escrever uma minuta, fazer uma contribuição concreta de uma nova lei que pudesse alicerçar essa relação. Foram muitas reuniões, muitas redações, muitas explicações, muitas considerações, muitas ponderações. Ao final, se consolidou um relatório que está disponível na internet, na página da Secretaria-Geral da Presidência, que se soma aos anais dessa história que eu conto hoje. Em agosto de 2012, quando o relatório do GT foi apresentado, no âmbito de um projeto de lei em andamento no Congresso, um requerimento para a realização de uma audiência pública foi aprovado. A audiência pedida pelo senador Rodrigo Hollenberg, que era então relator, foi realizada em novembro do mesmo ano e os subsídios do projeto desenhado pelo grupo foram debatidos. Na ocasião, a Secretaria-Geral esteve presente, assim como a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. O referido projeto era o 649 de 2011, de autoria do senador Aloysio Nunes, que o apresentou inspirado pela segunda CPI das ONGs no Congresso.
No mesmo mês de novembro de 2012, na Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Barbosa apresentou um substitutivo ao PL 3877 de 2004, que ia na mesma direção do GT. A nova relação entre sociedade civil e Estado deveria se pautar por uma relação de fomento e colaboração. O 3877 de 2004 era fruto da primeira CPI das ONGs. No final desse ano de 2012, já estávamos em outra situação. Havia uma proposta para ser discutida concretamente e que já começava a dialogar com as iniciativas legislativas do Congresso. No ano seguinte, o PLS 649 de 2011, em sua tramitação, convocou novamente todos à discussão. Uma audiência realizada em abril com mais tempo e aprofundamento em formato de seminário. Em outubro, o senador apresentou o seu relatório e, a partir dele, foi possível discutir novos avanços. Em dezembro de 2013, o projeto já havia sido aprovado na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em caráter terminativo. Da mesma forma, o 3877 caminhou na Câmara. Foi aprovado em agosto na Comissão de Finanças e Tributação e chegou na Comissão de Constituição e Justiça, a última comissão da Casa. Foi nessa comissão que agora, em 2014, os dois projetos se juntaram e passaram a se constituir em um só, materializado hoje no PL 7168 de 2014, aprovado na referida comissão, pronto para pauta no plenário da Câmara. Nesse segundo seminário, os termos de uma nova lei própria não só estão consolidados, como o projeto de lei encontra-se em estágio de tramitação muito avançado. É também nesse segundo seminário que a presidenta assina outro decreto, que aperfeiçoa o sistema de prestação de contas e regula o pagamento da equipe de trabalho das organizações da sociedade civil. Os temas que se identificaram como necessários de serem antecipados para o âmbito do governo federal via decreto têm um processo concluído amanhã. A nova lei, esperamos que seja um processo concluído na semana que vem, ou muito proximamente, tema que debateremos daqui a pouco na mesa sobre as relações de parceria. Do nosso ponto de observação, nunca estivemos tão perto de avançar na multiplicação de novas práticas nessa relação de parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Mas não nos furtamos de reconhecer que é preciso mais. E por isso o Miroski. Miroski para nós identifica um time, um tema, a agenda. Mas claro que Miroski não é um nome facilmente deduzido. A equipe Miroski que o diga. Foi a forma que concebemos a sigla que resume Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. A expressão confunde todo mundo. Quantas vezes não atendemos o telefone ou respondemos um e-mail que busca contato com o senhor Marco? Marco? Que Marco? Não é desse setor o senhor Marco Regulatório? Para esse evento chegamos a pensar até em criar uma mascote, o Marquito. Trabalhar de maneira lúdica e buscar mais que a mudança normativa é entender que apenas uma nova lei não irá resolver todos os problemas colocados nessa relação. Será preciso desenvolver e implementar uma série de outras medidas para que essa mudança cultural que se pretende, que recoloca as organizações como parte do processo de desenvolvimento e cidadania plena do país, aconteça. É o que vimos trabalhando nesses anos dentro da agenda e que chamamos também de dimensão do conhecimento. Além da dimensão normativa, entendemos que é preciso modificar as camadas de informações que a sociedade em geral tem sobre as organizações. Nesse balanço, é preciso mencionar que uma das primeiras ações em relação à compreensão do universo foi a atualização do número de organizações existentes no país. Isso foi feito com o esforço de reunir novamente o grupo que já realizava uma importante pesquisa existente, a FASFIL, Fundações e Associações Sem Fins Lucrativos, que desde 2005 não era atualizada. O ano de 2012 nos demandou um tempo importante para que no final fossem publicados os novos dados. IBGE, IPEA, ABONG e GIF revelaram o resultado de 291 mil organizações existentes no Brasil. A autora de suas análises e seus resultados, Ana Peliano, vai estar aqui com a gente hoje. Vai fazer parte de uma importante mesa que se realiza essa noite sobre a desconstrução das narrativas sobre as organizações da sociedade civil. Sem dado, é muito difícil construir narrativas. Em 2013, decidimos descer mais a fundo e desenvolver, com a Fundação Getúlio Vargas, uma pesquisa que buscou apurar o universo das parcerias no SICOMV, mapear bases de dados públicos referentes a organizações da sociedade civil.
No decorrer, fizemos um diálogo intersetorial que ajudou a melhor definir os rumos do projeto. O resultado será trabalhado durante esse seminário pelos hackers, que foram selecionados para a primeira Maratona Hacker da Presidência da República, que acontece durante essa arena. O segundo seminário é a sua etapa formativa, e no fim de semana eles terão oportunidades de fazer a execução de suas criações. Até o final do ano, devemos ter mais essa contribuição à sociedade. O IPEA desenvolveu uma série de estudos sobre o tema, e aqui também faço um agradecimento especial ao Félix Lopes, que se dedica quase que integralmente ao assunto dentro da instituição e acabou de lançar uma pesquisa sobre a percepção dos gestores públicos acerca da cooperação com as organizações, concluindo que, para os gestores, as organizações captam de forma mais próxima e segura as demandas dos beneficiários, desenvolvem métodos e formas originais para alcançar os objetivos e, com isso, alimentam inovação. Nessa agenda também passamos a trabalhar ações de formação, desenvolvendo proposta modular que poderá ser implementada por universidades, escolas de governo, ministérios ou organizações, e que tem como premissa a necessidade de reunião de públicos. Gestores públicos e de organizações devem ter a oportunidade de participar de processos formativos conjuntos. Isso tende a desmistificar o outro. Nesse encontro, estamos reunindo um grupo importante de pesquisadores de todo o país para discutir pesquisa e formação. Pensando as organizações da sociedade civil é justo o nome da atividade. Um convite aos maiores núcleos de pensamento para a formação de uma rede. Vamos atuar em conjunto. O debate não para, assim como a maturação das propostas e o arejar das ideias sobre elas. No tocante à certificação, estivemos sempre em diálogo com os ministérios temáticos que aqui no Brasil são os responsáveis. A nova Lei da Filantropia, criada em 2009, foi revista em 2012 e 2013. E a discussão, liderada pela Casa Civil, com o Ministério do Desenvolvimento Social, Saúde e Educação, tocou em pontos fundamentais para o aprimoramento do processo burocrático e de reconhecimento. Demanda antiga das organizações de retirada da vedação de remuneração de dirigentes no processo, traduzindo a profissionalização das organizações, foi conquistada como um bem comum e não como um ilícito. No período, o Ministério da Justiça também trabalhou aprimoramentos em seu sistema de outorga de títulos, reduzindo os tempos de espera e otimizando seus procedimentos. Ainda com o diagnóstico identificado de que a revogação da utilidade pública poderia ser uma simplificação no sistema, tem trabalhado conosco a solução para que os benefícios fiscais atrelados, visando não causar nenhum prejuízo ao cotidiano das organizações, sejam antes resolvidos. Se, por um lado, as medidas a serem tomadas existem, por outro, o não fazer também se torna igualmente relevante em um cenário em que o esforço coletivo em disputa é a valorização das organizações da sociedade civil. O sentido das certificações também será tema de debate numa mesa no dia de amanhã. Essa agenda se conecta com o que se refere à sustentabilidade econômica das organizações, uma vez que justo o benefício fiscal atrelado ao título de utilidade pública e a qualificação das organizações da sociedade civil de interesse público é um incentivo que só se pode valer o doador pessoa jurídica. Aumentar a capacidade de investimento e o estímulo à doação de indivíduos é o estudo de impacto que se busca nesse momento, como medida de aprimoramento e sustentabilidade para a maior legitimidade social das organizações. Falar de sustentabilidade econômica é falar de fortalecimento institucional. No debate sobre fundos públicos, sempre esteve no cenário a criação de linhas programáticas de fortalecimento das organizações nos fundos existentes, para além de um fundo específico que possa ser criado nesse sentido. A atividade de hoje à tarde sistematizará experiências de fundos e buscará trazer em suas orientações posteriores legados que deem diretrizes concretas para essa necessidade de desenvolvimento institucional das organizações. O mapeamento das propostas gerou uma série de frentes e estivemos em todos os espaços de diálogos que foram possíveis, para além do que proporcionamos para buscar construir uma agenda próxima da necessidade e realidade das organizações. Foi nesse sentido que surgiu de maneira mais contundente o debate sobre fundo patrimonial e sobre fundos solidários. Agendas importantes de captação de recursos e de utilização para as organizações como alternativa de sustentabilidade e para as comunidades como forma de empoderamento local, respectivamente. A última mesa dessa manhã também trata sobre isso. Um outro estudo aprofundado que se desenvolveu ao longo e pode se materializar como resultado é o Simples Social.
Pesquisa convocada pelo programa Pensando o Direito da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça foi realizada e está sendo entregue agora em 2014. Racionalizar pagamentos de tributos de forma mais simplificada certamente ajuda a gestão das organizações da sociedade civil. Por fim, gostaria de sublinhar que nesse espectro também se percebe que um locus institucional permanente dentro do Estado pode ajudar a agenda a alçar voos maiores e mais sistemáticos. Nesse meio do caminho, visitamos outros países para conhecer experiências e nos chama a atenção o trabalho desenvolvido pela Charity Commission no Reino Unido, cujo representante que está aqui conosco falará na próxima sexta-feira na mesa sobre panorama global. Não se pretende aqui importar nenhum modelo estrangeiro, mas sim intercambiar experiências que nos inspirem a pensar os avanços necessários que se deve almejar. O projeto de lei em trâmite no Congresso prevê a criação de um Conselho Nacional de Fomento e Colaboração das Organizações da Sociedade Civil, que pode resultar num espaço de diálogo importante para a manutenção dessa chama acesa. Em nossa realidade brasileira, o SICOMV é uma plataforma de transparência importante, da qual não podemos abrir mão. Construir uma interface que tenha uma linguagem própria e adequada para as organizações é também tema de debate nessa arena. Quando oferecemos essa agenda hoje para debate, o que entregamos, na verdade, é um conjunto de esforços, propostas e ações que foram construídas junto com a sociedade civil e que estão aqui porque vocês estão aqui para debatê-las. Por isso que queremos escutar, falar e pensar junto. No final do mandato, esse processo deixará um importante legado. Mas não será suficiente, já sabemos. E pelo muito que há para fazer, fica aqui o convite. Não só para as discussões desses dias, mas para a manutenção desse espírito provocativo, propositivo e construtivo, típico da nossa sociedade brasileira, que, consciente dos seus direitos, sempre quer mais. É legítimo que as organizações da sociedade civil acessem recursos públicos para colaborar em ações de interesse público. É legítimo que as organizações sejam fomentadas pelo Estado. É legítimo que haja mecanismo de estímulo à sociedade para que apoiem as organizações da sociedade civil. É legítimo que as organizações tenham autonomia para criticar ações do Estado, independentemente de serem parceiras do mesmo. É legítimo que participem dos espaços onde se formulam e se avaliam as políticas. É legítimo que as organizações sejam consideradas atores fundamentais da nossa participação social e da nossa democracia. O maior desafio desse processo é entender que a liberdade de associação é um direito humano e que deve ser vedada a interferência estatal em seu funcionamento, como apregoou a nossa Constituição brasileira. Para que as premissas que alicerçam essa agenda sejam parte do senso comum da nossa sociedade, temos que cada vez mais construir informações e contra-informações que ajudem a pautar o novo diálogo que se buscou empreender até aqui e que se quer dar continuidade, aprofundar e, por que não, radicalizar. Nelson Mandela nos inspira a pensar que se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, isso atinge o seu coração. Eu espero que aqui nesse espaço a gente possa falar uns aos corações dos outros. Obrigada.